Shalom, meus amados, caros ouvintes também, vocês que estão aqui todo dia acompanhando essa mensagem que a gente traz, não somente do encontro com a palavra, que é um ministério internacional, mas também da Igreja Cristo em Nós, a ICEM Brasil, que está aqui com sede no Guaibim. E por isso eu quis fazer esse áudio aqui, lançar essa palavra aqui nesse dia de hoje, um pouco diferente dos outros dias. Porque a gente está fazendo uma obra linda ali na entrada do bairro Nova Canaã, também conhecida como Portelinha, um apelido que deram, mas logo no início, ainda no bairro de Santa Teresa. Quando você está chegando no Guaibim, que você entra ali para Nova Canaã, onde o ônibus às vezes entra, você vira logo à direita, que tem aquela rua pavimentada, é a rua principal, não tem erro. Ali no final do segundo quarteirão, em frente, a casa de construção é a única que tem ali. Vocês vão encontrar a nossa igreja. A gente está construindo um local novo também ali perto, que vai servir não apenas como uma igreja física, mais uma porta aberta de igreja para poder, com interesses próprios, não. A gente está ali para fazer uma obra linda naquele local. A gente quer ajudar a população, a gente quer trazer saúde para a população, a gente quer trazer ajuda não somente espiritual, mas física e também das necessidades, como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então eu peço a vocês, ouvintes que estão ouvindo essa mensagem aqui, que nos façam uma visita. Nos façam uma visita ali. Nós temos cultos dia de quarta-feira, 7 horas da noite, em ponto. A gente tem culto também aos domingos, 7 horas da noite em ponto. E a gente tem um momento de estudo bíblico, um momento de conversação, um momento de comunhão também. Às sextas-feiras, também às 7 horas em ponto. O culto dura entre uma hora e meia, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Gente, a gente entrou numa época fundamental para a nossa salvação. Jesus Cristo está às portas. Isso aqui não é demagogia, isso aqui não é mais uma pessoa querendo assustar alguém, não. Jesus Cristo está às portas. Ele não deixou claro o dia exato que ele viria, mas ele falou o tempo como estaria quando ele viesse. Todos os sinais estão aí. Amanhã pode ser tarde demais, mas o bom é que você vá para nosso Senhor Jesus Cristo, não por medo da morte, não por medo do inferno, mas que você vá porque Ele nos amou primeiro. Ele morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Eu não sei se vocês entendem o nível de complexidade disso aqui, e por isso a gente está ali para explicar. Porque o Evangelho não é sobre uma cartilha de bênçãos materiais a ser entregue para quem está ouvindo para encher igrejas. Não é. O Evangelho é para mostrar o amor de Deus, o plano perfeito de Deus em entregar seu único Filho para que todos aqueles que o recebam serem chamados filhos de Deus. Porque Deus fala assim em João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para que todos que nele crescem não pereçam, não morram, mas tenham a vida eterna. É por isso que eu convido vocês. Eu queria ler uma passagem aqui rapidamente, que está em 2 Coríntios. Fique aí você que está ouvindo, que vai valer a pena. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, a palavra vai dizer assim, ó: Ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vocês conseguem compreender a dimensão dessa frase aqui? Porque o que a gente vê, e eu estou falando de uma forma genérica, obviamente que tem muitos outros ministros do Evangelho que não tiram Jesus do altar. Mas aqui Paulo está dando um alerta, e tem outro alerta, porque ele escreve para Timóteo dizendo que no final dos tempos muitos se desviarão da sã doutrina. Muitos vão ensinar o que as pessoas querem ouvir. E as pessoas vão buscar esses falsos mestres que falam o que ela quer ouvir, sendo que Jesus não é mais suficiente para essas pessoas. Mas olhe bem, gente,
Quando ele diz que uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra... Sabe o que ele está dizendo? A Bíblia mata. A Bíblia como si só, como um livro, Bíblia é isso aí. Bíblia vem de biblioteca, é um conjunto de livros. Uma Bíblia pode ser qualquer conjunto de livros, eu estou falando literalmente. Muitos pegam a Bíblia e idolatram a Bíblia, dizendo isso aqui é a palavra de Deus. Não, gente, a Bíblia como letra não é a palavra de Deus. Ensinam errado. E a gente quer aprender errado. E coloca a Bíblia num patamar de idolatria comparável com Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, o que ele fala? Pastor, você deve estar falando uma heresia. Eu aprendi que a Bíblia é a palavra de Deus, não a Bíblia em si, e sim a palavra que está escrita, revelada. Se você meditar na Bíblia, se você ler a Bíblia só como letra e seguir a risca, você é igualzinho a mais um fariseu religioso que Jesus bateu. Me mostre nos 4 evangelhos Jesus batendo no povo, batendo no miserável, batendo no pecador. Ele pode corrigir, porque uma mulher foi pega em adultério, todo mundo foi lançar pedras, a gente só se lembra de Jesus dizendo assim, olha, alguém aí te condenou? Eu também não te condeno. Mas no final ele falou, olha, vá e não peques mais. Esse é o Jesus. Mas ele não bateu. Com os fariseus ele chamou de hipócritas. Quem lê a Bíblia e diz, isso não pode, está escrito aqui, isso não pode, está escrito aqui também. Isso destrói, isso gera desamor. É por isso que tem tanta gente dizendo essa frase aqui. Me perdoe que essa frase vai ser dura. Fala assim, eu odeio crente. Pois é, a gente não foi chamado para ser crente. Até Satanás é crente. E ele crê, às vezes, mais do que a gente, sabia disso? Ele esteve com Deus. Ele era Lúcifer, o principal anjo de Deus. Gente, a gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Nós não somos crentes. Nós somos cristãos, que significa pequenos cristos. Nós somos filhos de Deus, porque recebemos Jesus Cristo. E isso muda tudo. Muitas igrejas falam assim, largue esse pecado, pare de beber, pare de fumar, pare de mentir e venha para a igreja. Sabe o que a gente está falando no mundo espiritual com isso? Eu não preciso de ti, Jesus. Eu não preciso do Senhor, Jesus. Porque eu é que vou, no meu esforço, me livrar de tudo isso. Agora, olha o que fala Colossenses, capítulo 2, do versículo 20 a 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, ou seja, foi natural, você morreu com Cristo, o mundo já não causa esse êxtase mais em você. Por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a esse mundo, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque, ou seja, se submete à letra, sem a revelação. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que é que você tem ouvindo? Ei, corte a barba assim, faça o cabelo assim, não faça isso, não toque ali. Letra. Eu não estou dizendo que a gente não é para largar o pecado, não. Eu estou dizendo que é para a gente se encher de Jesus. E o Espírito Santo é quem convence do juízo, da justiça e do pecado. E quando ele nos convence nisso, o mundo perde a graça. E aí você vai querer largar o pecado. Aí você vai chegar para o seu pastor, para o irmão, e vai dizer assim, me ajude, eu não estou conseguindo. Aí sim, meu amado. Porque senão, a gente está negando Jesus Cristo. É esse evangelho que a gente ensina ali na ICEM, Igreja Cristo em Nós, e muitos outros pastores também ensinam nas suas igrejas remanescente de Jesus Cristo. Mas eu te digo, é a minoria. Eu sei que esse áudio pode ser forte, pode causar insatisfação de alguns, mas Paulo causou, Jesus Cristo causou. Por quê? Porque quando prega a verdade, os religiosos fariseus, não entendam mal, quando a gente fala fariseu, eu estou falando dos fariseus religiosos, porque existiam fariseus que foram convertidos
a Jesus Cristo. As pessoas que se enfiam na letra e usam ela como desculpa para seus próprios interesses, principalmente para deixar a pessoa, a figura do pastor ser a figura mandatória, que não existe isso na Bíblia, gente. E as ovelhas, como chamam, serem submissas a ele. A gente não tem ovelhas. As ovelhas são de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou para fazer discípulos dele. Ele fala: orem ao Pai para que envie trabalhadores. Eu, como pastor, estou ali naquela igreja para formar trabalhadores para o reino, ajudadores, e ensinar Jesus Cristo. Pastor, para não ficar longo, eu quero fazer uma pergunta aqui, para já encerrar. Se você perguntar: pastor, peraí, mas então, se não é um conjunto de regras, se eu não tenho que entrar e mudar baseado nessas regras todas, então, como é que eu vou ser salvo? Olha bem, gente, antes de responder essa pergunta, eu queria mostrar como deturpam a palavra de Deus. Eu vi uma vez alguém perguntando assim para alguém, ele parava na beira de um riacho, e as pessoas num parque, as pessoas paravam, aí ele perguntava assim: você crê em Jesus? Ele dizia: creio. Vem cá, você já matou? Aí a pessoa dizia: não, claro que não. Mas aqui está dizendo que se você olhar para alguém com ódio no coração, você já cometeu assassinato. Isso aí está no Sermão do Monte, a partir de Mateus 5. E aí, gente, ele dizia: você já adulterou? Não, de jeito nenhum eu trairia minha mulher, trairia meu marido. Aí ele dizia assim: olha, aqui está escrito que se você olhou para alguém e por algum motivo teve algum desejo, você já cometeu adultério. Então, você acha que você está no céu? E a pessoa: é difícil, né? Essa é a mentalidade que impõe na gente. Ou seja, se a gente parar de fazer isso, a gente está no céu. Então a gente não precisa de Jesus Cristo. É isso que os pastores não querem que a gente imagine. E não imaginam que Jesus estava falando uma coisa completamente diferente. É claro que quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente deixa naturalmente de fazer essas coisas. Mas, gente, o que Jesus está dizendo vai muito além. O que ele está dizendo é: olha, sem mim é impossível, porque todos vocês são assassinos, todos vocês são adúlteros. Se não é um, é outro. Ou seja, sem mim você não vai para o céu, porque todos em algum momento já pecou ou vão pecar. O que a palavra diz, para finalizar isso aqui em Efésios 2, 8 a 10, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça e não por esforço próprio, mas quando a graça entra em nós, quando a gente deixa Jesus Cristo entrar em nós, aí as obras se manifestam, porque a gente é transformado. A gente não faz as obras por esforço próprio para poder merecer a salvação. A gente recebe a salvação e por gratidão, por amor, por um espírito transformado, a gente retribui ao mundo em obras, porque você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você está no mundo, mas você não é contaminado por ele. É essa palavra que a gente prega nas 100. É essa palavra remanescente de Jesus Cristo. Fiéis, e aquele que permanecer até o fim será salvo. Venha nos fazer uma visita. Venha nos fazer. Quarta e domingo, 7 da noite, e sexta-feira, 7 da noite também, temos o estudo bíblico. E a gente vai começar também a programar outros eventos, como evangelização, ensino, doações, entre outros. Tá bom? Deixa uma mensagem pra gente, icembrasil@gmail.com. Esse é o nosso e-mail, esse é o nosso Pix também, esse é o nosso motivo de contato e o telefone também que está aí na abertura e no final. Amém? Conto com vocês lá. Sou o pastor Maurício Bucão Souza, sou apenas o irmão Maurício quando me conhecem, para a glória de Deus. Shalom, shalom. Até a próxima palavra em nome de Jesus.